Se você viu Na Mira do Chefe e Sete Psicopatas, você sabe que o Martin McDonagh gosta de criar universos cinematográficos em que a violência pode vir de qualquer lugar e pode explodir como catarse a qualquer hora. E isso é exatamente o que ele consegue criar no novo filme dele, que se chama Três Anúncios para um Crime. Três Anúncios para o Crime conta uma história de hostilidade em um universo, em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, em que praticamente todos os personagens são movidos por ódio, por rancor, por mágoas do passado. São personagens violentos, são personagens que, quando agem, eles agem mais reativamente do que planejando o que eles vão fazer. E quando você coloca aqueles personagens juntos num ambiente que até, inclusive, curiosamente, propicia diversas coincidências, e por mais que o filme exagere um pouquinho nas coincidências, sabe? Um personagem acaba estando no mesmo lugar que outro e acaba ouvindo algo que ele não sabia, e esse tipo de coincidência acontece o tempo todo. E é algo que normalmente eu não gosto em filmes, mas aqui funciona porque é uma cidade tão pequena e é uma cidade com tão poucas opções de lugares para ir, de bar e tudo mais, que inevitavelmente eles têm que ver um ao outro. É óbvio que isso cria uma situação em que vários pavios estão prestes a estourar ao mesmo tempo. E quando eles estouram, a violência acaba surgindo não como exploitation, né? Não como uma violência exploratória e por si só, o gore. Eu não diria gore, mas eu diria a violência gráfica do filme. Ela não é apenas uma violência pelo prazer da violência, mas ela acaba funcionando, como eu falei antes, como catarse. Então, é o personagem explodindo de coisas que a gente já viu acontecerem. A gente viu aquela agressividade, a gente viu aquela raiva sendo construída passo a passo. Inclusive tem um momento em que o personagem do Sam Rockwell tá indo para um lugar onde ele vai cometer um ato de barbárie absurdo, e a câmera começa a acompanhar ele por trás, né, numa Steadicam, que é aquela câmera estável, mas na mão, entre aspas. E a gente, acompanhando o personagem, a gente já começa a antecipar na nossa cabeça o que ele vai fazer, como ele vai reagir, porque a gente sabe que coisa boa não vai vir. Então isso é algo que o filme faz muito bem, construir essa atmosfera de uma maneira que a gente conheça os personagens, e por mais que eles sejam todos reprováveis, a gente entende de onde vem aquela fúria destruidora de todos eles. E o Martin McDonagh, ele obviamente tem um senso de humor muito sagaz, ele tem um senso de humor muito peculiar, e o filme é cheio de momentos muito divertidos. O Peter Dinklage, que tava já no Na Mira do Chefe, tá aqui de novo, e ele faz um personagem divertidíssimo. Mas eu preciso dizer que se há algum ponto mais negativo no filme, eu diria que é esse, porque tem alguns momentos em que o que tá sendo tratado é tão sério, é tão dramático, ou pelo menos deveria ter um enfoque tão dramático, que fica meio mal casado, sabe? Não encaixa direito o humor e a piadinha, a gag que ele tá fazendo. Outro exemplo envolvendo o personagem do Sam Rockwell. Tem um momento em que o personagem tá ouvindo música, e a música é uma música pop, e ele tá dançando, e ele tá cantando de um momento engraçado. O Sam Rockwell é um ator que tem um senso de humor, um timing cômico muito afiado. Então a gente tá rindo, e no fundo do quadro, a gente tá vendo os personagens sofrendo, chorando, se abraçando por uma tragédia que acabou de acontecer. E essa gag, esse contraste, é o contraste esperado pelo diretor para causar risos, para arrancar risos do espectador no momento que deveria ser um momento mais dramático do filme. Mas apesar disso, é um filme que funciona muito bem, cria uma atmosfera de policial interiorano, sabe, aquele universo que pode ser resumido na postura e nas inflexões do Woody Harrelson, por exemplo, que é um ator que ele tem, né, esse jeitão sempre, em qualquer filme que ele apareça, de o caipira na cidade grande. E aqui ele é um caipira na cidade pequena mesmo, é o cara que sempre tá mastigando sempre falando alguma coisa com coisa na boca e cuspindo até. Então o filme, ele cria essa atmosfera interiorana, em que um se mete na vida do outro, em que todo mundo sabe sempre o que está acontecendo, cheio de preconceito, cheio de racismo, cheio de homofobia, machismo, e isso é essencial para a construção da personagem, que é o ponto alto do filme da Frances McDormand, que inclusive eu tenho quase certeza que a Fox Searchlight vai fazer campanha para ela pro Oscar, porque a atuação da Frances
McDormand é uma atuação digna de prêmio. Ela é uma personagem, claro, desiludida, embrutecida, endurecida com a vida, endurecida com o trauma do crime que assolou a família dela. É uma personagem que peita qualquer personagem homem, qualquer autoridade masculina, seja da polícia, seja um criminoso, de frente, e até a postura física da Frances McDormand é uma postura física imponente. Ela é uma gladiadora que peita qualquer um, mas como ela é uma grande atriz, ela também consegue fazer coisas assim que te tornam mais afeiçoado, que te atrai um pouco mais a ela, né? Então tem um momento muito revelador que já passou, sei lá, 1h30 de filme, a gente não teve acesso àquela casca dura da protagonista, a gente não teve acesso através daquela casca dura, e tem um momento que ela tá conversando com outro personagem, o personagem fala algo, a câmera tá nela, a câmera não saiu dela, e por um segundo ela dá um sorrisinho, assim, ela dá uma amolecida e já se recompõe, já volta a imagem dela de durona, a imagem dela de rebelião, de revolta, de confronto. Então, são detalhes, é uma atuação muito cheia de nuances, muito complexa, e que coroa um filme que cria até uma atmosfera, como eu falei, violenta, de humor negro, mas que até flerta com o western, tem uma trilha sonora folk, e às vezes que também relembra alguns westerns do Sergio Leone e tudo mais. Então é um filme que tem a cara do Martin McDonagh e que, apesar de às vezes exagerar um pouquinho, de não saber o limite da comédia, ele é uma verdadeira porrada, e eu não falo isso no sentido de te deixar mal depois do filme, mas eu falo no sentido de ser um filme brutal, cru, em que a violência é a única expressão que aqueles personagens conhecem para lidar com os seus problemas. E é isso, tá tendo vídeo todo dia sobre a mostra. Assina o canal, porque aí você vai ter notificação de todas essas críticas. Aqui no cantinho você tem um ícone do YouTube. Se você passar o mouse ali em frente, você vai poder se inscrever no canal. Clica no sininho, dá um like, divulga os vídeos para os seus amigos e não se esquece de seguir o Cinema de Boteco nas redes sociais e acessar o Cinema de Boteco, porque lá tem um post com a cobertura da mostra, que tem os vídeos e que também tem parágrafos curtos que eu estou escrevendo sobre os outros filmes. Por hoje é isso.